Então, bem-vindos a mais um episódio do Change for Good Talks, no tema da longevidade, que é um tema que a gente já vem trabalhando aqui com o apoio da Ashoka. Há quase 3 anos que a gente vem falando sobre isso. E hoje eu estou aqui com a Marília Duque, mais uma vez. Nós estamos juntas aqui, né, Marília, recebendo o professor Renato Souza, da GV, né, que trabalha lá na GV com foco nos recursos humanos, não é isso? Que escreveu um artigo maravilhoso, mas que vou deixar a gente saber mais sobre isso agora durante a nossa conversa. Super obrigada por aceitar estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você. E é um assunto tão importante que é sempre muito bom a gente utilizar todos os canais possíveis e esse espaço especificamente para a gente falar de longevidade no Brasil, principalmente. Que legal. Bom, essa temporada, né, desse ano, a gente está falando sobre longevidade para o bem comum. E a gente ficou encantada com o seu artigo, porque você traz uma perspectiva de que muito alinhada com o que a gente já vem discutindo aqui, né, de que o trabalho, do modo como ele está posto, ele não vai dar conta dessas vidas mais longas, né? Então, como é que a gente repensa o modo como a gente está trabalhando? E você faz uma contribuição muito grande, né, aí com o seu artigo. Mas antes, Renata, me falaram que parece que o próprio Renato tem a sua história para contar, né, Renato? Ficamos muito curiosas, né, Marília, para saber, porque um passarinho nos contou, né, que tem uma história muito interessante aí que a gente quer buscar, porque pelo que eu li no teu artigo e entendi mais ou menos o que você faz lá, você está olhando para uma recolocação a partir dos 50, né? Como é que a gente se apresenta para o mercado de trabalho depois dos 50, para a gente se reinventar, porque já que a gente vai durando muito, né, por aqui, a gente tem que se reinventar, né? Não dá mais para a gente imaginar uma carreira única, com começo, meio e fim, se a gente não for se reinventando. Então vai ser maravilhoso começar com a sua história, né? Muito bem, eu passei por diversos papéis. Hoje eu estou professor da GV, que é como que eu gosto de me apresentar, né? Eu trabalho na área de gestão de pessoas, recursos humanos, há muitos anos. Trabalhei, né, em outra vida, mas eu sou engenheiro químico de formação, e aí em determinado momento eu vi que a engenharia não era o caminho. Aí fui fazer mestrado em engenharia de produção, para trabalhar com organização do trabalho, olhar condições de trabalho, como a gente adapta o trabalho às pessoas, e não as pessoas ao trabalho. E depois disso eu tive uma experiência corporativa, né? Trabalhei em algumas empresas multinacionais na área de gestão de pessoas, gestão de mudanças, e essa foi... Mas sempre inquieto, né? Achando que... Naquele momento, eu estava nos espaços enquanto eu sentia que aprendizado era uma coisa importante, né? Desenvolvimento, e toda vez que eu sentia que aquilo estava se esgotando, eu saía em busca de outras experiências, né? Trabalhei dentro e fora do Brasil, e tudo isso, as minhas transições, eu faço várias transições de carreira. Tentei ir para academia algum tempo atrás, tive algumas experiências como professor vários anos atrás. Voltei para a empresa, trabalhei como consultor, trabalhei em universidades no Rio de Janeiro. E aí, em algum momento, quando eu decidi sair, né, fazer uma transição, eu senti que eu achei um livro numa livraria falando sobre o fim da liderança. E eu falei, é sobre isso que eu quero estudar. E aí eu fui fazer o doutorado na GV sobre como a liderança é construída em favelas, né? Onde você não tem hierarquia, como que um líder comunitário surge, né? E eu aprendi muito com essas experiências, estudei liderança também em ambientes corporativos, e depois no meu doutorado, né, eu já comecei numa outra transição. Eu tive mais uma experiência profissional depois do doutorado, mas aí há quase 4 anos atrás, né, a GV me convidou para fazer parte do quadro, e hoje eu estou atuando como professor, pesquisador,
E sempre, e nesse momento, e isso vai ter a ver com com o artigo, né? Como eu fui olhando, né, esses papéis que eu desempenhei, como eles puderam me ajudar no processo de transição à medida que ela foi acontecendo, né? E me ajuda muito hoje, por exemplo, como professor da GV na Escola de Administração de Empresas, né, esses papéis profissionais que eu desempenhei, né? À medida que eu posso falar deles, né? À medida que eu estou tentando transmitir um conhecimento teórico para os alunos, né? Então, todas essas experiências me ajudaram muito, né? E me ajudam hoje a desempenhar o que eu desempenho. É, porque você traz a sua verdade, né, não só pesquisas, mas, né, a sua É, conhecendo quais são as dores e os sustos e preocupações da hora que você está nas entre safras, né, que é são momentos difíceis, né. sim, sim. Aí como você tenta fazer os alunos a pensarem a partir de experiências reais, né? A partir de experiências concretas, vividas, né? E não apenas um conceito teórico, que muitas vezes é muito abstrato de ser transmitido. Então, eu valorizo muito todas essas transições, essas experiências, nem todas positivas, né? Nem todas bem-sucedidas, né? Com algumas idas e vindas, mas todas eu me desenvolvi algumas habilidades, algumas competências que me ajudam hoje a desempenhar o que eu desempenho, né, enquanto eu estou professor da GV. Conta um pouquinho também, já que você abriu aí a sua história, porque, por exemplo, quando você fala, né, que você vai olhando as competências, isso, o que você fez que você fala: "Nossa, isso aqui não façam, porque isso aqui não dá cer", né, assim, nessas fases de transição, e alguma outra que você fala: "Olha, não deixem de olhar", não sei se é possível ser tão específico assim, mas Eu vou começar por essa segunda, que é o que eu sempre falo para os alunos e eu falo para as pessoas que eu converso profissionalmente, relacionamentos. Acho que a construção de Hum. relacionamentos é, para mim, a maior e mais cara competência que alguém pode desenvolver. Eu acho que foi ela que me ajudou nos processos de transição, né? E, inclusive, me permitiu fazer determinadas transições, os relacionamentos que eu fui desenvolvendo ao longo da vida, pessoal e profissional. Então, eu acho que essa, para mim, seja a habilidade de construção de relacionamentos, para mim, a competência mais importante num processo de transição ao longo da vida, eu acho. E o que eu diria que não faria, o que eu fiz, eu sempre fui uma pessoa que eu não tinha muita paciência para esperar o processo se concluir. À medida que eu sentia que aquilo não estava fazendo sentido para mim, eu simplesmente saía, né? E eu acho que em vários momentos eu poderia ter sido um pouco mais sábio, né, de aguardar um pouco mais os momentos, né, de ter um pouquinho mais de resiliência ou paciência, né, para às vezes esperar a mudança acontecer, que eu estava esperando, né, ou mesmo para tomar uma decisão de saída mais assertiva, mais acertada, né? Eu já fiz muita loucura, aí a gente pode dizer, né, nos meus processos de transição, né? Porque eu sempre Manobras muito radicais, às fiz vezes. manobras muito radicais. Não, e o mais engraçado é que ouvindo ele falar, parece que assim, que ele tem 800 anos, né? É. Porque Não, o tanto de coisa que você já foi mudando na sua vida, eu fiquei tentando fazer as contas, falei, gente, fiz manobras muito radicais, assim, e com base naquilo que eu acreditava, que fazia sentido para mim, né? Eu acho que é outra coisa importante, né? Falando de transição, acho que tem que fazer sentido, né? O que você está fazendo, né? E acho que também conversa com o contexto, né? Essa coisa de acreditar nas minhas competências, na minha habilidade de dar o salto. Eu falo, como eu descrevo, eu já fiz muito salto no escuro, né? Aquele que você não sabe onde você vai aterrissar, mas eu acreditava que eu precisava dar o salto, né? E eu acreditava que eu tinha condições, né? Eu acho que conversa um pouco com as habilidades, as competências que eu fui desenvolvendo ao longo da vida que permitiam e deu certo, né? Nem sempre fui bem sucedido mas quando eu olho todo a história contada como um todo, mesmo os momentos que pareciam, né, que tinha sido totalmente errada, né? E se eu puder contar uma experiência específica, né, eu fui expatriado, né, para uma multinacional e tudo que eu queria era uma experiência internacional.
E eu cheguei lá, na segunda semana que eu estava, eu descobri que o meu cargo ia acabar, que a área ia desaparecer. E eu, perdido, né, assim, e eu não era problema de ninguém naquele momento. E eu fiquei batendo de porta em porta, tentando fazer alguma coisa, e ninguém me dava atenção. E eu, por causa dos meus relacionamentos, consegui retornar ao Brasil, né, pela mesma empresa. E eu tinha uma opção de continuar lá, esperando o problema ser resolvido, vivendo uma vida de expatriado, pago pela empresa. E eu falo nos meus processos seletivos que essa foi a decisão mais difícil. Até hoje eu não sei se a decisão foi a correta, o que eu deveria ter feito. Mas, para mim, eu tinha que voltar, né? Não fazia sentido ficar, né? Mas eu não tinha certeza, né? Se, no final das contas, isso foi a melhor decisão. Mas não importa, né? Importa que eu acho que as decisões de transição, elas têm que obedecer aquele momento que você está vivendo, né? E eu acho que a gente tem que ir construindo, né, habilidades, competências que vão te ajudar nesses processos, né? E acho que, como eu disse, relacionamento é fundamental. E você acabou voltando. Acabei voltando. E, assim, aterrissando um pouco no artigo, porque no artigo você traz tudo isso que você falou, mas você traz um ponto interessante que você diz o seguinte: não é que ao longo da vida, e principalmente quando você faz um recorte ali de 50 a mais, né? Não é que as pessoas estão menos hábeis ali, né? Mas que elas não têm consciência de que algumas habilidades que elas desenvolveram ao longo da vida, seja formalmente no ambiente de trabalho ou seja fora do ambiente de trabalho, elas não têm consciência nem se apropriam dessas habilidades na hora de construir a narrativa sobre si mesmas, né? E identitárias, vamos dizer assim, né? Você falou, não, quando eu faço um processo seletivo, geralmente eu faço assim, eu faço assado. Isso não vem para a mesa, né? E você discute um pouco disso no artigo. Como que a gente está tratando disso? O que você tem para aconselhar, mas não de conselho, mas assim, com base no que você tem estudado, né? Como que é possível abrir espaço na mesa para que essas competências passem a ser consideradas pelas organizações? Eu acho que tem alguns atores nesse processo. Acho que a gente tem o lado dos profissionais, vou falar sobre eles, tem um lado das empresas e tem um lado da sociedade, né? Acho que do ponto de vista, o foco da pesquisa e do artigo foi sobre os profissionais, então, justamente como esse processo de construção de narrativa pode contribuir nas transições de carreira. E nessa perspectiva, o que a gente tentou buscar foi como papéis desempenhados em diversos momentos da vida, né, seja papéis pessoais, papéis profissionais, como eles podem, primeiro, serem apropriados pelos profissionais, 50 a mais, que é o objeto da pesquisa, e serem utilizados, né, principalmente papéis fora, né, papéis familiares, papéis comunitários, papéis de voluntários, papéis sociais, como eles podem ser utilizados, né? Primeiro, se apropriar dessas habilidades, dessas competências, do conhecimento que eles adquiriram dessas habilidades, né? Sobre essas competências que eles possuem e transformar isso numa narrativa, numa linguagem que possa ser entendida e apropriada pelo mercado. Então, primeiro é o reconhecimento. Então, o que a pesquisa tentou mapear foi quais papéis eu reconheço, que eu exerço, e que habilidades que a gente descreve, que a gente denomina de socioemocionais, que eu desenvolvi nesses papéis, e como que eu percebo que elas podem, essas habilidades socioemocionais podem ser transferidas, por exemplo, para papéis profissionais. Então, nós fizemos um assessment usando uma ferramenta que tentou ajudar esses profissionais a refletirem. Não é um assessment puro, mas é um assessment reflexivo, em que você ajuda os profissionais a refletirem sobre esses diversos papéis. Então, isso, por exemplo, habilidades socioemocionais como flexibilidade, como pensamento analítico, pensamento crítico, empatia, reflexividade,
que você adquiriu muitas vezes em papéis familiares, né? Cuidando dos pais, né? Ou numa licença maternidade, né? E no papel de pai e mãe, muitas vezes. Então, a gente tentou enxergar isso e ajudar os profissionais a enxergarem, e isso para a gente, na minha perspectiva, o primeiro passo. Esse ponto de vista dos profissionais, 50 a mais, esse reconhecimento, né, dessas habilidades que eles adquiriram nos diversos papéis. O segundo aspecto, e aí, só terminando, o interessante que o estudo mostra que justamente essa narrativa vigente no mercado, que os profissionais 50 a mais são obsoletos, ou são rígidos, né? A história da rigidez, né? Quando tem essa discussão intergeracional. Inclusive, as maiores pesquisas que foram feitas sobre isso, relacionadas à força de trabalho no Brasil, foram feitas pela GV também, né? Pelo núcleo onde você está. Exatamente. A gente fez uma outra pesquisa sobre convivência intergeracional, né? E até pegando esse gancho, que o segundo aspecto são as empresas. E ainda a discussão etária nas empresas é muito incipiente, né? De todas as questões, dos aspectos da diversidade e da inclusão, a discussão etária ainda é a que recebe menos atenção das organizações. E no país que está envelhecendo, né, na taxa que o Brasil está envelhecendo. Então, isso é o resultado de uma outra pesquisa, e a gente pega esse ponto para dizer que as empresas também têm que começar a reconhecer nos seus processos seletivos, nos seus processos de desenvolvimento de carreira interna, como que pode ser realizada essa valorização dessas habilidades que foram desenvolvidas, né? Sabe uma coisa que eu fico pensando, assim, eu acho que nós nos organizamos muito com formulários, não é? Porque a gente virou, mexeu, se precisa preencher uma determinada ficha para dar. Eu não sei que não... Eu vivi muito pouco no mundo corporativo, para não dizer que vivi quase nada, porque o grosso do meu trabalho sempre foram com as ONGs, então eu acabo que não tive muito essa experiência dentro dos espaços corporativos grandes. Mas, por exemplo, eu fico imaginando que você vai preparar o seu currículo. Da minha época, você punha lá seu nome, sua formação, todos os títulos, né? Que grau você chegou, se você já é pós-graduado, enfim, o que você fez. E aí seu histórico de trabalho com as empresas que você trabalhou, e você fala da empresa e às vezes você põe seu cargo. Mas competência nunca esteve no currículo, né? Assim, bom, em línguas, né? Falo 2, 3 línguas, sei lá. Hoje já é diferente? Já existe um espaço para você pôr, olha, eu sou muito bom, como você falou logo no começo da nossa conversa aqui, eu sou muito bom acredito muito e quis me desenvolver em construir relacionamentos, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter na vida. Mas ali está citando que você tem essa facilidade, que você é bom em distribuir atividades, em coordenar projetos, né, coordenar equipes, porque eu escuto falar aqui nas conversas, né, sobre longevidade, que o que querem das pessoas 50 a mais, quando elas vão se colocar, é que elas se desapeguem dos cargos e do histórico profissional, e se apresentem de outra forma, né? Então, minha pergunta é, as empresas já têm um outro estilo de demanda aí de currículo? Como que funciona? No meu conhecimento, isso evoluiu, né? Esse espaço, duas coisas evoluíram. O espaço para você declarar suas competências, isso é valorizado, inclusive no mundo em que a IA agora faz análise dos currículos, né? Então, a gente fala para as pessoas de uma maneira geral, seja alunos ou não, que essa importância de você declarar, e as empresas valorizam, principalmente aquelas competências que são importantes para ela. Então, eu acho que é importante também não colocar qualquer competência. Você precisa estudar a vaga, né, o cargo que você está aplicando, a empresa que você está aplicando, e o rol de leque de competências que você tem, aquelas que fazem sentido, né, porque isso vai ser importante, né? Então é importante, sim, colocar competências. E o que eu também digo que competências que foram desenvolvidas fora dos papéis profissionais também são importantes. Eu acho que é um movimento que não é todo o mercado que faz, mas
várias empresas já começam a valorizar experiências que você adquiriu em outros, até porque os currículos estão tão parecidos, né? Todo mundo coloca as mesmas coisas, né? Fica tudo tão padronizado que uma maneira de você se destacar no hall de currículos que as empresas têm que analisar, e principalmente com IA, é você colocar competências que você adquiriu em outros papéis da sua vida, né? E de onde vem a ideia de mensurar isso? Porque vocês passaram a mensurar isso também. Essas outras competências que vêm de outros lugares. Então, a gente... a ideia foi... com base no que as competências, no caso da nossa pesquisa, foram declaradas. Então, foi autodeclaração, né? O que a gente ofereceu para os entrevistados, né, para os participantes da pesquisa, melhor dizendo, foram justamente um rol de traços e comportamentos que ele julga que ele aplica nos papéis que ele tem dentro e fora do trabalho, né? Mas é um processo autodeclarado, né, que ele desenvolve. Então, por exemplo, flexibilidade, né, é uma autodeclaração, né, empatia. Então, o que a gente pediu, por exemplo, o profissional, o assessment são várias etapas, né? Então, ele começa justamente descrevendo os papéis que ele desempenha. E para cada papel, ele é convidado a refletir sobre que traços ele tem de personalidade. Aí ele recebe uma lista, né, pré-definida com base na literatura científica, né? E aí ele escreve para cada um desses traços, né? Por exemplo, organização ou ser responsável, né? Que comportamentos que ele utiliza no dia a dia, né? A ferramenta vai conduzindo ele a refletir sobre isso. Então, essas habilidades e competências, elas são construídas ao longo do processo reflexivo e profissional, né? E a nossa tarefa foi mapear isso e fazer uma análise estatística, né, de quais competências eles acreditam que são mais transferíveis entre papéis pessoais e profissionais, e é vice-versa, não é só unidirecional. A gente tentou mapear papel pessoal, papel profissional, e também do papel profissional, o que eu aprendo como gestor, como um analista, que eu posso levar para minha vida pessoal, né? Então, é isso que a gente tentou mapear, vai ser construído dentro do processo de assessment, né? E autodeclarado. Então, e aí, por exemplo, se eu vou construir um currículo, né? Eu sou profissional 50+, eu poderia utilizar, né, eu tenho consciência que eu tenho essas habilidades que às vezes eu nem imaginava que tinha. Exato. Né? E eu posso utilizar isso, né? Porque eu refleti, né? E muitas vezes eu adquiri essas habilidades em outros lugares que não está ali na lista dos meus cargos, né? Então, eu acho que é uma possibilidade de você, ao construir seu currículo, eu não sei se eu aconselharia você desapegar, né? Eu não acho que isso não é uma boa estratégia, e não é. Eu acho que é você jogar parte da sua história tão significativa fora, né? Eu acho que você tem que honrar e valorizar o que você fez profissionalmente até agora. E a questão é como que você pode, além desses cargos, desses títulos, né, construir o seu currículo, a sua narrativa numa entrevista, né? A gente está falando do currículo, mas depois tem sempre um processo de entrevista, né? Como você pode utilizar também exemplos, né? Quando a gente vai falar de entrevista por competência, né, que as organizações utilizam muito, né, e te pedem, por exemplo, um exemplo de quanto que você colaborou, ou quando você inovou. Então, e a gente fica, às vezes, puxa, no trabalho eu não tenho nunca fiz nada que eu inovei, mas não, sim, você provavelmente inovou e foi colaborativo em outras esferas, e as empresas ainda não aprenderam, né, a valorizar esse tipo de conhecimento, né, que seria um passo importante. Eu fico pensando, você estava falando, eu fico lembrando uma época quando a gente começou a conversar um pouco sobre a questão de gênero, né? Assim, quando você vai aplicar para um trabalho, né? Então, se você faz um formulário normal, ele vai perguntar a sua idade, né? Seu gênero e enfim, da onde você é, enfim.
será que todas as atividades precisam? Porque eu acho que a hora que pergunta, você coloca, e aí, obviamente, que aquilo te classifica em bolinhos diferentes. Então, às vezes eu fico me perguntando, eu me lembro da situação de músico, por exemplo, que então você vai contratar um violinista para a sua orquestra e você ouve ele tocando sem ver quem é. Você não sabe se é um homem, se é uma mulher, se é jovem, velho, e que cor e que língua fala. Porque o que te interessa, o que o job precisa é que tire um bom som daquele violino. E isso aí, vamos dizer, diminuiria todas essas questões de preconceito, mas a hora que se você tem que se classificar, quando você senta para tocar, você já está lá. Então, assim, se existir algum preconceito, você já foi empilhado de uma forma diferente da sua competência para aquela atividade. Então, às vezes eu me pergunto isso, por que é que a gente tem que ter tantas informações desnecessárias, na verdade, para a execução de determinadas atividades que na prática só geram preconceito, Sim. né? Assim, não é uma coisa, porque a gente está acostumado a se. Então, às vezes eu pergunto, eu falo, sei lá, você vai fazer uma ficha de inscrição para comprar um ingresso para assistir, sei lá, qualquer coisa. Você tem que pôr seu sexo? Que diferença faz? Que idade eu tenho? Tudo bem, idade tá bom, eu não sou criança, posso ir assistir. Mas às vezes eu me pergunto por que que são todas iguais para situações tão diferentes? Que nisso te gera, e a gente é acostumado a preencher dessa forma, e às vezes não percebe quais são as pegadinhas dessa informação que ela pode causar algum, né? Enfim, não sei se. E essa questão do que pode causar, você mencionou também as inteligências artificiais, né? Porque tem é, o que a gente vai pôr, mas tem como isso vai lido com todos esses vieses que você acabou de falar, né? O viés de idade, o viés de. Ah, teve um período aqui que você não estava trabalhando, não estava ocupado. Então, assim, quando vocês falam de trazer o reconhecimento, né, dessas habilidades que são adquiridas quando a pessoa não está trabalhando e que qualificam pessoas para diversas coisas, além desses rótulos que você acabou. Tem um desafio também que é de inteligência artificial, né? A gente já tem muita coisa falando dos viés de idade, de viés de gênero, mas vamos falar do copo cheio, né? Uhum. Quais são as oportunidades de retreinar as inteligências artificiais que estão empregadas em processos seletivos para reconhecerem essas habilidades que vocês mapearam? Tem alguma coisa acontecendo nisso? Qual seria o efeito disso? Cada vez mais as inteligências artificiais estão ficando melhores, né? Ainda tem algumas grande discussão em termos dos vieses ainda que existem, né? Tem histórias recentes, né, de viés de gênero, principalmente, mas elas, o processo tem sido aperfeiçoado, né? Não pode dizer que o mercado como um todo, falando do mercado brasileiro, está totalmente ainda maduro, mas tem evoluído, né, o processo, o treinamento da inteligência. E aí, nesse sentido, né, quando você recebe 10 mil currículos, a inteligência artificial é muito melhor do que o humano para olhar, né? Para dar uma primeira olhada, né? Aquela primeira olhada, né? Então, como ela vai tentar capturar, né? Ela foi treinada para capturar, né? Competências, habilidades, experiências, né? E ela vai ler, né? Então, você colocar aquilo, essas que a gente está discutindo, habilidades, experiências que você teve, né? São muito importantes, porque aumenta a sua chance de ser, né, no primeiro momento, selecionado, porque não tem um recrutador na sua frente olhando, né, olhando seu currículo, às vezes com um viés etário, por exemplo, já de antemão, né? E a inteligência artificial, não necessariamente, ela pode, como ela vai, dependendo, obviamente, de como ela foi treinada, e se a questão
se o currículo não é cego, como a gente diz, né? Porque tem a história do currículo cego que tenta minimizar essas informações aí que você menciona, né? Mas nem todas as empresas praticam. Mas eu acho que tem uma oportunidade, sim, né? Do treinamento das inteligências artificiais que fazem essas triagens iniciais, né? De elas poderem capturar. Se a empresa realmente estiver interessada em fazer algo diferente em relação à questão etária, que eu acho que elas estão discutindo muito pouco ainda, né? Se fala, mas eu acho que ainda não é um tema que as empresas debatem, né? Eu acho que se a empresa quiser fazer algo, ela poderia treinar as IAs que ela utiliza, ou os fornecedores de quem elas compram o serviço das IAs, para que essas questões das habilidades dos profissionais 50 a mais, que eles desenvolverem em outros papéis, pudessem ser também capturadas no processo de análise dos currículos. Há oportunidade, sim. E isso vai ser cada vez mais fundamental, né? Se a gente pensa que a gente vai viver muito e que invariavelmente a gente vai ter que ou diminuir ou até sair eventualmente da força de trabalho para cuidar de pais idosos, do mesmo jeito, né, que a gente sai para cuidar do bebê quando nasce e volta, ou diminui a carga, ou vai fazer outras experiências de voluntariado, né? A gente vai viver muito, a gente vai e volta de jeitos diferentes, mas volta com outras bagagens, né? Exato, Toda vez. Exato. Em vez da gente achar que o período que você não está em atividade oficialmente, né, de trabalho, você não está ganhando nada. Não está aprendendo. Não está aprendendo nada, né? não está se, né? A literatura já discute há algum tempo sobre a história das carreiras não lineares, mas na prática, no mundo organizacional das empresas, ainda isso é dito, mas não é valorizado, né? E eu acho que é uma questão há muitos anos se fala de que as carreiras, né, é justamente isso. Carreira significa todos os papéis que eu desempenhei na vida, né? Independente, não são os cargos que eu ocupei numa organização formal, né? Mas todos os papéis que eu desempenhei. Isso tudo me construiu competências, né, que eu posso utilizar, inclusive no ambiente formal. Eu fico pensando, legislação para isso seria o caso, por exemplo, vamos dizer assim. Então, assim, quando você vai contratar, você não tem permissão para selecionar por idade ou por sexo, por exemplo. Porque você está precisando de uma habilidade, de uma competência. Então, os currículos que demonstrarem essa habilidade, essa competência, são os que você vai analisar. Em vez de você começar, entendeu? Sei lá, alguns critérios, porque senão fica muito difícil, porque o nosso modelo mental está muito acostumado a isso. Né? Como é que você começa a corrigir isso? Eu acho que é tirando esse hábito que a gente tem, em que você necessariamente tem que explicitar isso, em situações que não faz diferença, não é? E eu acho que a pergunta da Renata, ela traz esse componente de, tudo bem, você falou da questão do indivíduo, você falou da questão das organizações, que a Renata está trazendo da parte de políticas públicas, estrutural tem mesmo alguma da sociedade. contribuição, né, para ser feita em relação a isso? Se a gente se aprende com as experiências, por exemplo, de países como Estados Unidos e alguns países da Europa, essa questão é regulada, sim. Você não pode, nem no currículo e nas entrevistas, fazer perguntas, nenhum tipo de pergunta que possam ser experimentadas pelo indivíduo como trazendo algum tipo de viés, né? Então, você não pode perguntar a idade, você não pode perguntar... Que é bem o que você estava falando. E tem experiências, né? O processo seletivo, ele é conduzido de uma maneira extremamente regulado, né? E se eu me sinto discriminado durante o processo seletivo com base em alguma desses critérios de gênero, raça, idade, tem questões, inclusive, de processar as organizações, né? Então, isso é uma questão pública, né? De vários países da Europa e dos Estados Unidos. Então, tanto que né, eu trabalhei em empresas multinacionais, o processo seletivo que se podia fazer em perguntas, né? Por exemplo,
a gente tinha que treinar gestores brasileiros que iam entrevistar, né, pessoas de outros países, para as equipes deles ou delas, né? A gente tinha que... Você não pode fazer determinadas perguntas, né? E eles ficavam incomodados, porque aqui eles podem fazer qualquer tipo de pergunta, né? Que muitas vezes são perguntas discriminatórias, porque né? se for, vamos dizer, se o cargo tem como definição o tipo de habilidade que eu preciso, de competência que eu preciso, carga horária que eu preciso, né? Vamos dizer, de atividade presencial ou não, enfim, define né, o que eu preciso. Se eu não tenho mais capacidade de atender essa carga horária, eu posso ter todas as competências, eu vou ter que deixar claro quando eu estou prestando, né, tentando aplicar para essa vaga, que eu aceitaria essa vaga, mas eu não dou conta de uma jornada inteira, eu preciso do meio período. Enfim, aí pronto. Por quê? Porque eu tenho 66 anos, eu não tenho 30 anos. Então também não é assim, tipo... Então, talvez isso... Um exemplo, né? Muitas mulheres são discriminadas por serem mães, né? Das vagas, né? Por exemplo, se é importante para sua empresa ter disponibilidade para viajar final de semana, isso é importante. Isso. Entendeu? Se você não pode, você... E aí algumas empresas assumem. O problema é que elas assumem, se ela é mãe... Ela não vai poder. Ela não vai poder, entendeu? E quem diz, às vezes ela tem uma estrutura combinada essa é a questão, lá, enfim... Que é o seu ponto, você focar naquilo que você precisa. Exato, então, e não... você, por exemplo, disponibilidade para viajar, finais de semana, viagens correntes, é isso que você precisa? Não interessa se... Se você tem filho, não tem filho. Se você dá conta, pronto. Eu já estou até ouvindo o recrutador perguntando para a pessoa 50, 60 a mais, falando assim no final, mas a gente é uma empresa de tecnologia, você acha que você trabalharia bem numa empresa de tecnologia? Né? Porque as coisas, né, tanto de mãe quanto das pessoas idosas, são algumas ideias cristalizadas do que não dá conta. Exato. Né? Porque eu acho que, vamos dizer, a gente tem que corrigir esse nosso olhar. E esse nosso olhar, ele é viciado, acredito eu, muito pelo hábito que a gente tem de sempre inocentemente se dar o trabalho de ficar preenchendo tanta ficha. Não é? Então, assim, cada um pergunta aquilo que faz diferença no seu ambiente, porque, não é? Porque as fichas são idênticas, você fica lá preenchendo um monte e economizar tempo para todo mundo. Pois né? E é isso, diminui essas... Até porque aí cai a ficha de que, poxa, não faz sentido perguntar dessa forma, né? Eu deveria perguntar diferente. Você tem disponibilidade? Porque assim, a gente precisa, nós vamos avisar na sexta de manhã que você vai viajar sexta-noite, só vai voltar segunda. Tudo bem? Se você não pode viver com essa pressão, não é você que eu posso ter aqui. Vai depender se eu vou arrumar alguém para cuidar. Não, então desculpa, mas nesse posto não dá certo. Outros daria, né? Assim, tipo... Agora, tem um peso muito grande, isso está sendo posto em discussão pela FGV em si, né? E eu acho que eu queria te perguntar também um pouco isso, né? Além dessa pesquisa que embasa o seu artigo, dessa própria revista especial que saíram vários, né? Que esse artigo está lá, mas tem vários artigos discutindo isso. O que mais que a GV está trazendo para ajudar a mexer nesse ponteiro? Bom, nós temos na GV, né, na EASP, né, que é a Escola de Administração de Empresas de São Paulo, o Núcleo de Estudos de Organizações de Pessoas, o NEOP, né, do qual eu faço parte, né, liderado pela professora Marisa Tonelli. Além das pesquisas começaram já em 2013, mais de 10 anos, sobre questões geracionais no Brasil. Então, continuamente, né, o NEOP vem pesquisando, né, essa é mais uma pesquisa que que a gente acabou de realizar, né, principalmente focando em profissionais 50 a mais. Mas, além disso, o NEOP, por exemplo, está lançando agora o programa Novos Horizontes, né, que é um programa, né, não é um curso, né, ele é muito mais do que um curso que você vai aprender, mas é um processo ampliado de reflexão, de mentoria, de conversa sobre carreira e transição de carreira com diversos profissionais de mercado, que a nossa expectativa é que consiga impactar positivamente muitos profissionais que estão justamente repensando as suas vidas, né? Então, esse é um outro programa que vai para além da pesquisa, né?
a gente tentando atuar, e a gente continua tentando estabelecer parcerias com organizações que, né, governamentais, não governamentais, empresas privadas, que queiram, né, discutir, trabalhar o tema e nos envolvermos, né, nesse processo de transformação, né, para correr dentro das empresas e também no mercado de trabalho. Muito bom. Esse programa é tentador. Eu já Não estou é? aqui pensando em quantas vezes eu preenchi meu currículo do jeito errado, o que eu deixei para trás, o que eu devia ter posto. Não, a gente tem que aprender a olhar diferente, né, É. para a gente, exatamente. Olha, eu queria super agradecer, né, a tua presença aqui para contar para a gente. E como a Marília falou, é muito legal quando esse nível de conversa entra dentro, vamos dizer, porque qual é o papel da universidade? É formar os futuros, né, da GV especificamente, é formar os futuros gestores. Se eles já vão acordados para isso, para suas empresas, mesmo que no começo de carreira eles ainda não consigam ter uma influência tão grande, certamente em algum momento terão, né? E aí a coisa vai, que é processo, né? A gente não vai conseguir mudar do dia para a noite. Não, e já sair conscientes da sua própria longevidade, né? Da sua própria perspectiva de longevidade, que eles também vão passar, né, por isso ao longo da carreira. Não, porque eu acho que a gente, da mesma forma que eu acho que foi o movimento de aceitação de uma mulher participativa, que traz para a humanidade e para o homem, né, também? Um descanso de que ele não precisa fazer tudo sozinho. Olha, tem mais força aqui para vir. A mesma coisa é isso. Se você pensar 50 a mais, todos encostados, quando eles podem continuar como força de trabalho, força de mudança, força de conquista, cada um com a sua competência, com as suas habilidades, com a sua capacidade, com o tempo que tem disponível, não é? Eu acho que é um ganho. Com certeza. Né? Esse é o desafio, né? Reconhecer que o potencial segue, né? Ao longo de toda a vida e abandonar. Você falou tanto que é tão bom assim o nosso modelo mental de que não, fez 50 anos, o prazo de validade acabou, não tem mais nada para contribuir para a sociedade. Acho que, né, uma grande contribuição que essa tua pesquisa faz não só continua contribuindo, como continua contribuindo potente aqui com essas e essas habilidades que a gente está mapeando. Então, muito legal. Legal. Muito obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada.